Mineirão lotado, recorde de público, Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. E como não poderia deixar de ser, Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogo muito equilibrado e muito bom jogo pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores, um jogo que tem duas equipes que têm dois dos melhores elencos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. O Flamengo um pouco melhor do que o Cruzeiro durante a partida, mas muito pouco. Os números mostram que o jogo foi equilibrado. O empate foi realmente um resultado muito mais justo pelo que as equipes fizeram, apesar do Flamengo ter criado algumas oportunidades a mais e ter chutado mais em direção ao gol. Mesmo assim, o jogo no geral foi equilibrado. O Flamengo entrou em campo com o Bruno Henrique. É a escalação que o Flamengo já está entrando nessa Libertadores, com o Bruno Henrique fazendo o lugar do Pedro, né, de centroavante. Eu particularmente não gosto muito dessas improvisações, mas é claro também que o Bruno Henrique está jogando nessa posição também, porque o Bruno Henrique já não é mais aquele mesmo jogador veloz. Ele continua tendo habilidade, mas não tem aquela velocidade, aquelas arrancadas que ele tinha quando ele chegou no Flamengo. Então isso também com certeza é pensado dessa forma, para aproveitar o jogador melhor, já que também pelos lados do campo há outros jogadores como Plata, como Samuel Lino, Luiz Araújo. O Cruzeiro buscou marcar alto, marcar mais forte, mas não sendo violento, tentar conduzir a bola com mais velocidade. No primeiro tempo, o meio de campo do Cruzeiro foi bem melhor do que o do Flamengo. O Arrascaeta praticamente não pegou na bola, não apareceu para o jogo. O Cruzeiro criou a primeira chance, uma chance claríssima de gol na pequena área, que o jogador tocou com o peito e jogou para fora. O Cruzeiro dominava as ações e dava mais velocidade ao jogo. O meio de campo do Cruzeiro participava muito mais do que o meio de campo do Flamengo, e isso faz toda a diferença, e fez toda a diferença no primeiro tempo. O Matheus Cunha foi um dos destaques. O Gerson também já fez um belo primeiro tempo, ele que dava o equilíbrio ao meio de campo do Cruzeiro, sempre jogando de um lado, de outro, sempre procurando se movimentar muito. E o meio de campo do Flamengo não conseguia fazer isso, não conseguia, e quando tinha a bola, que também fez uma marcação alta, ele não conseguia trocar passes com muita velocidade. E o Cruzeiro fez isso melhor. Foi o primeiro tempo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi muito mais incisivo, procurou muito mais do que o Flamengo e terminou fazendo um belo gol com o Arroio ali pelo lado direito, deixando o Samuel Lino no chão e chutando no ângulo de perna esquerda. O Rossi não pôde fazer nada, porque ele nem viu a bola passar, esticou a mão só para dizer que esticou. E o Cruzeiro foi bem realmente melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. O segundo tempo o ritmo continuou mesmo, com as equipes procurando velocidade. O Flamengo melhorou um pouco, o meio de campo do Flamengo começou a se movimentar mais, começou a tocar a bola com mais velocidade, e o Cruzeiro também continuou naquela sua pegada, mas com o Flamengo jogando melhor dificultou mais para o Cruzeiro. E aí o jogo continuou equilibrado, mas com o Flamengo melhor. E mesmo assim o Flamengo sentiu uma dificuldade para sair jogando, para criar as jogadas. O Jorginho e o Pulgar, eles tiveram muito
trabalho na marcação, porque os jogadores do Cruzeiro são velozes e o Cruzeiro vinha tocando bem a bola rápido no primeiro tempo, no segundo tempo também continuou jogando assim. E o jogo melhorou, porque o jogo ficou um pouco mais aberto. As equipes começaram a atacar mais, a procurar atacar mais, a procurar jogar até mais velozes do que no primeiro tempo. O Royal teve chance, perdeu. O Carrascal também, que entrou depois, também teve chance. E o Cruzeiro também criou algumas oportunidades. E aí veio a diferença do jogo no segundo tempo. O Leonardo Jardim foi muito feliz nas substituições. Nas primeiras duas substituições ele colocou o Paquetá e o Pedro nos lugares do De Arrascaeta e do Bruno Henrique. O Bruno Henrique até não fez um mau jogo. Mesmo jogando fora da posição dele, ele se movimentou e as melhores chances saíram no pé dele. No primeiro tempo ele recebeu do De Arrascaeta e chutou uma bola para cima, na melhor chance do Flamengo até ali. E aí, uns 2 minutos depois, houve uma falta no Pedro, pela esquerda de ataque. O Ayrton Lucas cruzou a bola na área, o Léo Ortiz cabeceou no travessão e a bola sobrou para o Paquetá, no primeiro toque na bola, fazer o gol. E com isso, com essas modificações, o Flamengo adiantou o seu ataque, adiantou o time. Foi mais para cima do Cruzeiro, né? Até porque também estava perdendo o jogo, e tentava o empate, conseguiu o empate, foi muito bem nas substituições. E as outras substituições também que o Flamengo fez, também os jogadores entraram bem, mas uns mais já no final. O Cruzeiro também fez as suas substituições, mas deu para ver claramente, não que o time do Cruzeiro não tenha bons jogadores, mas a diferença de você ter um grupo com qualidade aparece nessas horas. As substituições que o Flamengo fez foram muito mais importantes para mudar o jogo do que as substituições do Cruzeiro. E não que o Cruzeiro não tenha bons jogadores, tem muito bons jogadores, é um grupo muito bom, mas o Flamengo tem um grupo muito mais qualificado, isso é inegável. E mesmo assim o Cruzeiro manteve a intensidade, manteve o seu jogo, porque também fez um belo jogo, mas não conseguiu fazer o segundo gol, não conseguiu em casa sair com a vantagem, mas foi um belo espetáculo e foi um belo jogo com duas equipes muito qualificadas e as duas equipes favoritas ao título da Libertadores. O Flamengo vem muito forte para o jogo do Maracanã, o Cruzeiro também vem forte, porque mesmo com esse resultado, que não é bom realmente, porque você está jogando em casa, o time mostrou muita qualidade e o Caio Jorge fez uma bela partida, também participou muito. E para não deixar passar, porque não pode se deixar passar, no primeiro tempo houve uma entrada duríssima do Matheus Henrique no Bruno Henrique, no tornozelo do jogador. O jogador saiu com muita dor e ainda é dúvida até para o jogo do final de semana. Uma falta que foi claramente para a expulsão direta, poderia ter quebrado o tornozelo do jogador Bruno Henrique, e ninguém deu muita atenção nisso. E isso é uma das coisas que eu mais critico no futebol brasileiro, porque quando é contra o Flamengo, tudo é aceito. Se esse lance tivesse sido feito por um jogador do Flamengo, eles estariam falando que era crime, que tinha sido roubado, que o jogador do Flamengo teria que ter sido expulso. Infelizmente no futebol brasileiro é assim, um ódio exacerbado pelo Flamengo, independente do que aconteça, mas principalmente quando é contra o Flamengo. Mas no mais não houve expulsão, foi um belo jogo, e agora na próxima semana se enfrentam no Maracanã, e o Flamengo tem que fazer valer o seu favoritismo de certa forma, dentro de casa,
para poder chegar mais uma vez às quartas de final e continuar indo em busca do título da Libertadores. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.